Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Esse tema tão importante, tão crucial, né? Deixa eu ver aqui só um segundo. Tem um BOzinho aqui. Então vamos lá. A autocobrança natural, ou normal, né? Ela é sadia. Ela é sadia, ela é importante. Ela nos ajuda muito a conectar com nossos objetivos, metas, e ela é normal, né? Essa autocobrança é você se impulsionar, se motorizar para aquilo que você quer. Isso é normal, super normal. Então, a gente não vai estar falando sobre essa cobrança, porque ela é saudável, ela é importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, a autocobrança que temos, normal, natural, essa não nos prejudica emocionalmente. É o tipo de cobrança que temos para quem amamos, sem sufocar ou querer controlar tudo. Essa autocobrança é super normal, é super natural. Você ter essa autocobrança chega a ser até automotivação, autocomprometimento, né? Não é dessa autocobrança que a gente está falando. A gente está falando do excesso da autocobrança. A gente vai estar falando sobre o excesso da autocobrança. E aí, começamos a abordar isso, é quando o perfeccionismo se torna maior e queremos controlar tudo e queremos ter a garantia do resultado por falta de autoconfiança, baixa autoestima, falta de clareza, meio à falta de ação. Então, o excesso de autocobrança, ele nasce, a autocobrança em excesso, ela nasce do perfeccionismo. Geralmente, as pessoas perfeccionistas são muito exigentes consigo mesmas, têm um grau de exigência muito grande, querem controlar tudo e querem garantia de resultado. Geralmente, também tem baixa autoconfiança, baixa autoestima e, entre outros fatores, às vezes falta clareza e também falta a ação, a procrastinação aí que a gente está falando também. Então, o perfeccionismo gera, o perfeccionismo gera essa autocobrança em excesso e entre outros fatores. Por que o excesso de autocobrança? Geralmente, porque somos perfeccionistas. Queremos que as coisas sejam perfeitas, queremos ter garantias que vai dar tudo certo, não aceitamos erros e somos muito exigentes, falta flexibilidade, falta adaptabilidade, se adaptar ao cenário, né? As coisas mudam e a pessoa não tem essa facilidade, ou pelo menos habilidade, né? Vamos falar assim, de lidar com as coisas quando as coisas mudam. Falta de inteligência emocional, tá? Quais são os prejuízos da autocobrança em excesso? Aumento significativo da ansiedade e crises emocionais, aumento da sobrecarga, porque a pessoa acha que tem que dar conta de tudo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, aumento do estresse, da impaciência, insônia, gastrite, baixa qualidade de vida. E tem mais, né? Crises de pânico e tudo mais, né? Esquecimento, né? Esquecimento de coisas, fora outras coisas aí, né? O que é cobrança sem sentido, né? Muitas vezes a gente se cobra sem sentido. Não tem o menor sentido, mas a gente quer se cobrar, enfim,
E aí, desde criança, eles colocaram um pouco isso na gente. Você tem a obrigação de dar conta de tudo. Isso é mentira, você não tem que ter a obrigação de dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Ninguém. Não há humano que dá conta de tudo. Tem a obrigação de saber tudo. Hoje, com o Google aí, gente, não tem como dar conta de tudo e saber tudo. Não precisa. Tem que corresponder às expectativas dos outros. Isso aí é uma coisa desnecessária. E é uma cobrança que muitas vezes a gente tem, né? Tem que acertar sempre. Fala que às vezes você não se cobra isso. Tem que ser um modelo de perfeição para as pessoas. Esse tem que, isso foram coisas que os nossos pais, enfim, a sociedade foi colocando aos poucos. E a gente foi adotando esse tipo de mentalidade. Você não tem que dar conta de tudo, ninguém dá conta de tudo. Alguma coisa vai dar ruim, alguma coisa vai ficar mais ou menos, e tá tudo bem, entende? Aceita isso que dói menos. Aceita isso que dói menos. Então você não tem que dar conta de tudo. Você não tem a obrigação de saber tudo. Você não tem que corresponder às expectativas de ninguém. A expectativa a expectativa dos outros são deles. Então, não são suas. Já coloca isso como pesada na porta. E acertar sempre. Ninguém tem a obrigação de acertar sempre. Somos humanos, vamos errar. E ninguém tem que ser modelo para ninguém. Ninguém aqui, o único modelo que a gente tem que aceitar é Jesus Cristo. O resto, ponto. Ninguém é modelo de ninguém. Ninguém é modelo de ninguém. Ninguém tem que ser modelo de ninguém, não. Então, assim, essa é a verdade. Agora, se você tira isso, você vai ver que a sua autocobrança ela vai diminuir um pouco. Com certeza, sem dúvida, porque você está se cobrando sem sentido. Não faz sentido você se cobrar dessa forma. E aí, como lidar? Eu falo lidar, né, no sentido de... Porque você não vai eliminar essa autocobrança. A autocobrança, como eu disse lá no início, né, ela é saudável quando ela não te prejudica emocionalmente. Então, a questão aqui não é eliminar, né, mas saber enfrentar. Em alguns momentos, essa autocobrança ela vai ficar um pouco em excesso. Dependendo da situação, você enfrentando novos desafios, a perda de alguém, enfim, vários cenários aí que pode ser que ocasione que você se cobre mais. Promoção no trabalho, algum desafio, né, a mais, chegou alguém na sua casa, enfim, algum cenário diferente, talvez você se cobre a mais, né? E aí o primeiro passo, né, sempre, né, é identificar, né, identificação. Quando é autocobrança normal, que é aquela que eu falei que é sadia, que é saudável, e quando é excessiva, você precisa ter sensores aí que você sabe, olha, isso aqui não é cobrança normal, mas eu estou me cobrando a mais. Você tem que ter essa percepção, essa leitura, esse sensor interno tem que estar lapidado. E o segundo passo é criar meios de monitorar e diminuir esse excesso de cobrança. E aí eu vou falar com a tia aqui, vou falar para vocês, passar aqui 10 estratégias para que você possa lidar com esse excesso de autocobrança, ok? Fez sentido até aqui, gente? Fez sentido aqui? Essa questão da autocobrança sem sentido? Muitas vezes a gente se coloca como a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que saber tudo, a gente tem que corresponder à expectativa dos outros, acertar sempre. Fala que isso em algum momento, você não se cobrou assim. Fala que não. Então, assim, tirar isso aqui, limpa isso aqui da sua mente, limpa isso aqui. Isso aqui não faz sentido mais, tá? Se você, em algum momento, se cobra assim, elimina isso da sua vida. E aí, eu vou passar a primeira estratégia que eu acho que é uma estratégia maravilhosa,
é ter um diário. Ter um diário físico ou virtual, caderno, enfim, ou os dois, né? Eu tenho os dois. Então, no diário, você vai... Qual que é a sacada do diário? No diário, você vai mapear quando e por que você está se cobrando em excesso, ou até sem sentido. Você vai anotar, você vai anotar. Eu sei que isso é chato, eu sei que no início ter um diário é uma coisa chata, tem que ficar escrevendo, mas é um baita exercício, é uma baita técnica, porque você vai ver ao longo do processo, né, de uma semana, duas, você vai ver alguns, você vai ver um mapa ali, um histórico, né? Então, assim, e o principal do diário é você reconhecer os gatilhos. Gatilhos são a maneira que a gente traz para fora as emoções. Alguma coisa ativa em nós, a gente coloca para fora. Você vê, por exemplo, uma pessoa, você está andando na rua, né? Você está andando na rua e uma pessoa é atropelada na sua frente. Você vê aquele sangue ali, é que te dá um gatilho ali, que você, cara, você se afasta na hora. Então, são gatilhos, são disparos, né? Que geralmente não acontece do nada, né? São disparos, isso acontece muito no marketing, né? Acontece muito nas vendas, né? Gatilho de escassez, palavras bem usadas ali, disparam em você emoções, sentimentos que de outra forma não estaria ali sendo para fora, colocados para fora. Então, gatilhos são maneiras de você, que o nosso cérebro usa, né, para colocar para fora as nossas emoções e sentimentos. Então, o diário, ele faz com que você reconheça esses gatilhos. Gatilhos que fazem com que você se cobre mais, faz com que você se torne emocionalmente instável, né? Então, esses gatilhos são importantes mapear, muito importante, tá? Autoconhecimento. O diário também é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, de você se conhecer, né? Então, isso é muito importante. Para mim, é um das principais ferramentas de desenvolvimento pessoal, o diário. Então, você pode ter ele físico, um caderno normal, ou aplicativos. Tem aplicativos também para você usar. Então, é um inventário seu, de você, né? E aí você vai começar a reconhecer ali, olha, no dia X, Y, Z, eu me cobrei dessa forma, sabe? Então, isso é muito importante. A segunda estratégia é meditação, né? A gente sabe que a meditação é uma ferramenta maravilhosa de observar os pensamentos e observar o quanto eles têm o poder, né? E, principalmente, não se identificar com os pensamentos. Então, primeira estratégia é diário. Segunda, é meditação. Começar a meditar. Se observar, isso é muito legal. Isso, a longo prazo, vai te dar um poder de observação incrível, incrível, incrível. E outra estratégia, a terceira estratégia é converse consigo no espelho. Essa estratégia, muito legal, poderosa, tá? Essa técnica ajuda muito e foi difundida pela terapeuta Rose Hay, que eu adoro, né? Já falecida, ela tem um programa de 21 dias seguidos, nos quais, todos os dias, você se olha na frente do espelho e diz palavras positivas e se perdoa. É uma técnica dela mesma. Tem um livro, tem vários livros, né, que ela sugere essa questão do espelho, né? Então, assim, conversa no espelho, conversa, olha, por que eu estou me cobrando assim, enfim, o que está pegando, né? Então, isso é muito legal, né? Essa é a terceira estratégia. Isso é válido demais, tá? Funciona. Peraí, essa aqui. Estratégia 5, tenha um ou mais passatempos, né? A gente sabe que a autocobrança em excesso, ela nos deixa tenso, né? Quando você se cobra, né? E a gente percebe isso no trabalho. No trabalho a gente é cobrado demais, né? Quando o chefe não está perto, geralmente a gente produz muito mais. Porque o chefe perto ali, ele fica no cangote da gente, a gente não produz quase nada. Ali ele não respira, né?
Então fica aquela coisa tipo de futebol, né? Aquela coisa ofensiva ali, como se a gente não soubesse fazer o nosso trabalho, né? Então, a autocobrança em excesso, né? Ela nos faz ficar muito tensos, preocupados, ansiosos, enfim. Então, assim, ter passatempo faz com que a gente desenvolva o relaxamento, né? Faz com que a gente e diminui a nossa ansiedade. Sabemos o quanto ficamos tensos com o excesso da autocobrança. Então, desenvolva, eu gosto de jogar damas, né? Eu gosto de jogar damas. É o meu passatempo favorito. Desenvolva um passatempo seu, enfim, alguma coisa que você goste, né? Para você sair um pouco desse ambiente de estresse. Isso ajuda também, é uma estratégia, tá? Assiste um filme, enfim, e outra coisa que é fundamental na, na autocobrança excessiva é ajuste suas expectativas. Muitas vezes a gente tem expectativas irreais, expectativas romanceadas, né? Parece que a gente está imaginando que o mundo vai parar e vai abrir um tapete vermelho para que a gente travesse. E não é assim. A vida real não é assim. Uma das maiores fontes do excesso de autocobrança sem dúvida, são as expectativas nossas, daquilo que vai acontecer. A gente imagina que vai acontecer, parece que o Papa vai abrir caminho para a gente. E não é assim, o Mar Vermelho não vai se abrir. Não vai se abrir. Escreva tudo, tudo que for. Você vai começar um projeto agora, um novo hábito, escreva, olha, coloque suas expectativas e começa a apontar, olha, isso aqui é real, isso aqui não é real. A gente sabe que um hábito demora para ser instalado. A gente, às vezes, tem a expectativa de querer que o hábito se instale da noite para o dia, ou pelo menos em um tempo muito rápido, tempo recorde. Isso não dá, não dá. Então, coloque as suas expectativas numa folha e começa a racionalizar aquilo, olha, isso aqui é possível, vamos com mais calma aqui, vamos com mais calma aqui, vamos com mais calma aqui, pô, isso aqui é mais possível, mas vamos com mais calma. E imagina o seu pior cenário. Ah, eu vou começar a academia, aí você já começa a imaginar, olha, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, aquilo, ok, beleza, mas calma, você está começando, é o começo. O começo sempre é mais difícil. Calma. Excesso de expectativa lá em cima é prato cheio para autocobrança em excesso. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Então, assim, diminui, ajuste as expectativas, coloque ela no prato da realidade. Porque isso é prato cheio para autocobrança em excesso. A sétima estratégia é carta do auto-perdão. Essa é uma estratégia maravilhosa, maravilhosa. Também da Luz Rei, né? A Luz Rei para mim, uma das mentoras, assim, maravilhosa. Foi uma pessoa maravilhosa. E aí, essa técnica é simples, né? E de vez em quando a gente precisa fazer isso, né? E aí a gente escreve, né? Eu me perdoo por tudo aquilo que a gente considera que foi algo em excesso, algo ruim. Por quê? Porque o perdão cura, o perdão trata o nosso coração, o perdão liberta, o perdão hidrata a alma. Então você se perdoa, olha, eu me perdoo por ter me cobrado assim, eu me perdoo por ter perdido o foco, você se perdoa por vários motivos que você considera, né, que são coisas que você, né, que você fez que não foi legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E a gente pode fazer isso sempre que a gente sentir que a coisa não está legal. Essa é a sétima estratégia, tá? A oitava estratégia é converse com um amigo, né? Converse com um amigo, converse com uma pessoa que você goste. Porque a partir do momento que a gente conversa, a gente coloca para fora nossas emoções, a gente hidrata aqueles poros de dúvidas, de medo, ansiedade. Ao conversar, colocamos para fora os sentimentos e de outra forma não seriam sequer percebidos, fora o alívio, né? Então, se você tem um amigo, uma pessoa que você confia, converse, olha, está acontecendo isso, é muito bom, né? Isso é muito bom.
uma estratégia também. E aí, é uma estratégia que eu sempre recomendo, né? Fazer terapia para quem pode, para quem quer. A terapia é um processo de autoconhecimento profundo, nos faz perceber coisas que geralmente não vemos. Quem puder, faça, né? Puder fazer, faça, vai ajudar muito. Então, assim, é algo, assim, maravilhoso, tá? E a estratégia número 10, né? Viagem, né? Passeie, caminhe, né? Sai desse padrão de autocobrança, se você puder fazer isso, né? Sabemos que nada se cura da noite para o dia. Isso é uma verdade, tá, gente? Nada se cura da noite para o dia, assim como nada adoece da noite para o dia. Mas se você puder fazer caminhadas, viagem, passeio, isso vai fazer com que você renove e mude sua vida também. Você conhece pessoas novas, enfim, isso é muito importante. E aí eu tenho uma dica bônus, né, que seriam 10 estratégias. A estratégia número 11 é, faça perguntas, né? As perguntas têm poder de conhecimento, né, e transformação de vida. E aí se pergunta, quando você está se cobrando, né, em excesso, ou cobrança sem sentido, você se pergunta, é só se perguntar, olha, por que que eu estou me tratando assim? Tu vai parar os ruídos mentais, né? E aí você se pergunta, por que que eu estou me tratando assim? Por quê? Por que que eu estou me cobrando assim? Sabe? Por que que eu estou me cobrando assim? Porque pode ser que você está... pode ser que você está fazendo isso aqui, olha. Está se cobrando por coisas que não faz sentido. Você e nem eu damos conta de tudo. Você pode ser o JJ da produtividade, você pode ser Caio Carneiro, você pode ser o ninja da produtividade. Você não vai dar conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo, tá? Não é humano. Não é humano. Até Deus demorou 7 dias para criar o mundo. Você está querendo resolver sua vida num dia, ou numa semana, ou num mês. Todos os problemas que você criou demorou mais de quantos anos para você chegar onde você está? Está querendo resolver sua vida assim, ó, no miojo. Então, assim, tira essa tensão, né? Quando você percebe que seu ombro está tenso, que você está com a respiração mais curta, você está uma pessoa tensa. Então, relaxa um pouco, sabe? E aí, é a obrigação de saber tudo. Você não tem obrigação de saber tudo, ninguém hoje tem a obrigação de saber tudo, né? Corresponder às expectativas dos outros, agradar os outros, cara, para. Acertar sempre. Nossa, não faz sentido nenhum. Ser modelo para. Meu Deus, não tem que ser modelo para ninguém. Então, assim, são coisas assim que, se você coloca na sua vida, você vai ter cobrança em excesso. E aí, aos prejuízos aqui. Aumento significativo da ansiedade e crises emocionais. Eu estou falando coisa séria, gente, não estou brincando aqui, não. Aumento da sobrecarga, aumento do estresse e impaciência, insônia, gastrite e baixa qualidade de vida. São coisas sérias. Depressão é coisa séria. Isso aqui leva à depressão. Isso aqui não é brincadeira, não, galera. Então, assim, cara, sabe, realmente uma coisa séria que eu estou falando aqui. Então, assim, é perigoso. Então, assim, elimina isso aqui, ó. Cobrança e sentido não faz mais sentido para mim. Então, assim, você não tem que ter a obrigação de dar conta de tudo. Ah, eu sei. Não, eu sei. A gente tem vários papéis. E eu sei disso. Sabe? Não tem que dar conta de tudo, não. Alguma coisa vai ficar para trás. E aí depois você negocia, depois você faz, enfim. Por isso que é importante trabalhar com prioridades. Né? O que é prioridade na sua vida hoje, sabe? Não tem como dar conta de tudo. Hoje em dia não tem como mais. O mundo está muito sobrecarregado. O conhecimento humano, ele duplica. Antes duplicava a cada 50 anos. Agora, a cada 5 anos, o conhecimento duplica.
Não tem ser humano que dê conta disso. Então, assim, e fora as paranoias que a gente tem, né? A gente tem várias paranoias. A gente tem um monte de paranoias, um monte de neuroses, um monte de paranoia. Parece que, sabe? E a gente está só se sobrecarregando, querendo carregar o mundo nas costas. E não dá. Isso adoece. Isso leva à depressão. Não dá. Não dá. Então, é algo seríssimo. 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 Seríssimo, gente. É uma coisa muito séria. Muito séria. Porque a autocobrança em excesso, né, ela vai fazer com que você baixe sua qualidade de vida, faça com que você se estresse, crie um ciclo de coisas ruins, doenças psicossomáticas, gastrite, pânico. A pessoa fica panicada. Não é brincadeira, isso não é roleta russa. Isso é coisa séria, é sua vida. Saúde emocional é coisa séria. A depressão, nos próximos anos, vai ser a doença que vai mais matar o ser humano. Não é à toa, né? Depois da Covid, a gente sabe que a saúde emocional está aí, né? Então, assim, respira. Não permita se cobrar de maneira, como eu disse, né? Cobranças sem sentido. Sabe? Seja uma pessoa flexível. Isso é treino. Isso não é uma coisa que eu vou. Fechou a aula aqui, você vai ficar especialista nisso. Não tem como, sabe? Não, não vai. É treino, é treino, treino. Todo dia se observar. Isso aqui são coisas assim que a gente vai se observando. A gente vai mapeando. Por isso que eu falei de estratégias lá, olha. Essas estratégias, elas são para serem feitas, né? Sem todo dia. Estratégia 1, olha, ter um diário, né? Isso é muito importante. Estratégia 2, meditação, né? Para quem faz o Salvador Vida, a meditação é maravilhosa. E a meditação, ela não vai ter um resultado a curto prazo, tá? Já estou te falando isso, para você baixar a expectativa. A meditação, ela vai ter um resultado a longo prazo. Depois de 6 meses, você vai observar, você vai perceber que você está mais sensível aos seus pensamentos e você está mais se policiando mais, sabe? A função da meditação, gente, não é você controlar sua mente, não é você ter o controle da sua mente, é você observar quais pensamentos que você tem que são nocivos e você não se identificar com eles. Entende isso? Pegou a chave? Então, a meditação não vai te dar o controle da sua mente. Controle no sentido de, tipo, ligo, desligo, sabe? Tipo de controle remoto de televisão. Não é isso. A função da meditação é você observar essa indústria de pensamentos que você tem aqui e observar, olha, o diálogo interno, né, que você tem consigo mesmo, e observar quando você está dizendo coisas nocivas a si mesmo. Que a gente fala coisas ruins para a gente mesmo. Fala que não. Então, a gente observa, olha, eu sou incapaz. Aí você se observa. Às vezes a gente não se observa. Então, a gente não identificar com esses pensamentos nocivos que, ao longo da vida, foram colocados, né? Então, assim, essa é a função principal da meditação, tá? É claro que tem outras funções, né? Indiretas, mas essa é a principal. Converse consigo mesmo no espelho, é uma maravilha. Uma maravilha, é terapêutico demais. Converse consigo no espelho, eu repeti aqui. Tenha alguns passatempos, né? Tem gente que gosta de fazer palavras cruzadas, algum tipo de passatempo, enfim, alguma coisa que você goste. E eu sugiro uma coisa: tenha passatempo que mexe com a mão, né? Coisas que mexem com mão, né? Que você, sabe, algum tipo desenho, sabe? Isso ajuda muito, porque
é algo que o nosso cérebro precisa, né? Precisa ser exercitado também nesse sentido. Isso aqui é coisa séria, ajustar suas expectativas é muito sério isso. A gente tem uma visão muito romantizada das coisas. Acho que as coisas vão ser resolvidas da noite para o dia. Enfim, isso eu já falei, isso é coisa séria, auto-perdão, né? Só passando rapidamente para quem entrou agora, converse com um amigo, né? Faça terapia se você puder. Se você puder, faça terapia. Não é obrigatório fazer terapia, mas se você puder, passeie, viaje, caminhe, se conecte com a natureza. Isso é muito importante. E faça a pergunta: por que que eu estou me tratando assim? Quando você observar que tem alguma coisa pesada, se pergunte, né? Se pergunte: por que que eu estou me tratando assim? Sabe? Eu trato como no bem eu me trato bem? Eu trato meus filhos bem, mas eu me trato bem? Eu trato meus amigos bem, mas eu me trato bem? Gente, eu consigo mesmo. Você começou a jornada do processo de emagrecimento. Você já quer emagrecer 10 quilos numa semana, ou 5 quilos num mês, enfim. Você coloca uma expectativa tão irreal. Isso é claro que vai dar autocobrança em excesso. Claro, né? Claro que vai dar frustração, vai dar culpa, um monte de coisa. Então, é algo que eu sugiro para você. Baixe expectativa. A cobrança é normal. A cobrança é algo normal, natural, é inevitável. A gente cobra mesmo. O excesso traz prejuízos seríssimos. E no fim pode trazer até depressão, tá? No fim pode trazer até depressão. Então, assim, depressão, frustração, enfim, outras coisas também. É isso que eu tenho a dizer para vocês, né? Nessa aula. Espero ter ajudado vocês, né? Porque realmente é algo muito sério que eu estou falando aqui, né? Então, assim, espero ter contribuído de algum modo, né? Então, quem quiser conversar um pouco, falar um pouquinho aí, fazer uma pergunta, a gente tem um tempinho aqui para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho, trocar uma experiência. Quem quiser conversar um pouquinho aí, quem chegou agora, a Sheila, quem quiser trocar uma ideinha em relação a isso, sabe? Para que a gente possa amadurecer um pouquinho mais, ou a gente encerra a aula, 40 minutos aqui de aula aqui. Como é que estão aí, gente? Fala um pouquinho comigo aqui. Vocês identificaram com o que eu falei, gente? Se identificaram? Fez sentido? Sim. Autocobrança sem sentido ali que eu falei, você tem que dar conta de tudo, você tem que saber tudo, você tem que ser modelo, tem que agradar os outros, você tem que... Eu tenho que, né? Tem um monte de coisa, né? Na verdade, você não tem nada, né? Na verdade, né? Tem que ser feliz, né? Na verdade, né? Tem que ser feliz. Tem que estar bem consigo mesmo, né? É isso, né? Isso é um trabalho, tá? Eu falo isso, mas, ao mesmo tempo, também tem essa dificuldade também. Eu me trato, eu me cuido, né? Se eu me comparar com o André de antes, de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, é uma diferença muito grande. Mas se eu me comparar com o André daqui um ano atrás, talvez não uma diferença não tão grande. Mas ainda assim eu me cobro, mas eu já observo, né? Eu já sei, né? Qual gatilho, né? Já sei, já sei. Agora eu já sei muito mais do que antes. Então, essa questão da expectativa, né? Então é isso, gente. Então vamos tirar uma fotinha aqui. Colocar no grupo. Quem quiser falar, pode falar, tá, gente? Só finalizando aqui por aqui, né? Karina! Karina tá aqui, gente. Bom dia! E aí, Karina? Saudade de você. Você tá meio sumida lá do grupo? Tá no corre aí? Como é que você tá?
Solange, ô Solange, e aí? Você Oi, se cobra muito, né? eu me cobro. É, eu Muito sei, eu mesmo. sei, eu sei. É como aquela coisa, né? Uma pessoa que se cobra muito se reconhece a outra pessoa que se cobra muito também, né? Mas eu espero que o que eu falei, né, tenha feito sentido para você, tenha, sabe? Eu acho que a gente tem que ser feliz, sabe? Essa Verdade. autocobrança, essa autocobrança, ela não destrói, sabe? Ela é nociva demais. Ela faz com que a gente perca o prazer nas pequenas coisas. Verdade. Ela faz com que a gente se culpe demais e nos torne inflexíveis, né? E a vida, ela exige demais a gente ser flexível, porque a todo momento a gente está nessa dança aí, e se a gente fica como um gesso, né? A gente vai se quebrar e a gente vai se machucar muito. Eu estou aprendendo muito com isso, sabe? Eu estou aprendendo muito a não me cobrar tanto, sabe? E às vezes, realmente, eu sei que eu sou cristão, mas às vezes eu vou falar isso. Às vezes é ligar o foda-se mesmo. Às vezes é falar, não, não dou conta mesmo, gente, não dou conta. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Porque aquilo que eu falei, olha, só mais uma vez aqui, acho que a gente tem uma margem de tempo aqui, olha só. Hum, aqui, ó. Geralmente é isso aqui, né? Porque somos perfeccionistas, né? E aos prejuízos aqui, isso aqui, olha, isso aqui se você eliminar isso aqui, você já anda 10 passos em relação a isso que eu estou falando. Se você eliminar essas obrigações aqui, que não temos obrigação, né, de dar conta de tudo, se você resolver isso aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai ter mais paz mental, a sua ansiedade vai diminuir muito, se você diminuir isso aqui, tá? E sem dúvida, tá? Porque isso aqui é uma paranoia da mente. É uma paranoia, isso aqui. Isso aqui não funciona. Você se cobrar dessa forma que. Ou cobrança em excesso, juntamente com essa cobrança sem sentido, surta qualquer pessoa. Você quer enlouquecer uma pessoa, você colocar isso na mente dela aqui, ó. Cobrança em excesso, você achar que tem que dar conta de tudo, você achar que você tem que ser perfeito, não pode errar, sabe? A pessoa pira, a pessoa entra em surto, porque não dá conta, gente, não dá. Parece que é uma coisa boba, mas é uma coisa séria. Não é isso. Saúde emocional é coisa séria, gente. Saúde emocional é coisa séria. Não é uma coisa. Só que, detalhe, tem um detalhe da saúde emocional, que ela não dá problemas de imediato. Porque saúde financeira, se você tem um prejuízo financeiro, você sente no bolso, na hora. É, Relacionamento geralmente não acaba da noite para o dia também, né? Mas a saúde emocional, ela demora para dar ruim. Mas quando dá, cara, quando dá, meu Deus, nossa, quando dá ruim, você pode ter certeza que. Por isso essa questão é uma coisa assim, é silencioso, né? Quando dá ruim, você pode ter certeza que. Ou você vai ficar igual eu, né? Em alguns momentos eu tive que ir em terapia, fazer terapia, eu já faço terapia. Então, assim, esse é o detalhe, né? Então, a saúde emocional é uma coisa séria, só que ela não apresenta o problema na hora, ela demora. Então, por isso que a gente tem que se tratar, tem que se cuidar, se observar, né? Diminuir a expectativa, entre outras coisas, tá? É isso, gente. Vamos finalizando por aqui. 6h50, tá? Eu vou trabalhar daqui a pouco. Desejo para vocês muita paz aí, um ótimo sábado para vocês. Tudo de bom, tá? Eu vou mandar esse PDF da aula aqui. Espero ter contribuído para vocês. Quando Foi muito bom. sentir que a cobrança está em excesso, cara, reavalia, sabe? Abaixa, dá aquela respirada, volta a conversar consigo mesmo, olha no seu diário, vai no espelho, conversa com alguém, ou, enfim, cria e-mail, sabe?
A gente sempre dá um jeitinho, né? A gente sempre dá um jeitinho para alguma coisa. Dá um jeito de ser feliz, pelo amor de Deus. É só isso que eu tenho que dizer para você. Já que a gente dá um jeito para tudo, dá um jeito de dar conta de ser feliz. Dá um jeito de acalmar essa mente, ou pelo menos criar um jeito de ser feliz. Cara, a gente merece ser feliz. A gente merece estar em paz, a gente merece ter saúde emocional, a gente merece, cara, dizer assim, olha, eu não quero visitar ninguém, eu quero ficar em casa, eu quero ficar sozinho. Ter momentos consigo mesmo, sabe, Então, isso a gente precisa, não é nem privilégio, não é luxo, é saúde emocional. Mas eu fico Porque muito sozinha mesmo, né? Eu até tem estranho, uma coisa, quando tem alguém aqui em casa, eu até estranho. E eu já fico uma muito coisa- sozinha mesmo. já fica, olha que lindo, hein? Tem uma coisa que eu vou fazer até um paralelo com a, a jornalista que eu adoro aqui, que é a Isabela. Cadê a Isabela? Só para finalizar aqui, ela fala uma coisa assim maravilhosa. A Isabela, a Isa, a Isabela, Thaís Godinho, nossa, elas são incríveis, né? Ela fala uma coisa aqui, vê? E eu faço um paralelo aqui agora com o que ela falou aqui. Só para finalizar o dia. Aqui, ela fala aqui, olha só. Aí eu posso fazer um paralelo, o seguinte, se você não tiver tempo para descansar, vai ter que arrumar tempo para se tratar. E aí eu faço um paralelo aqui com ela, que se você não tiver tempo para se cuidar, para olhar o seu emocional, para observar seus pensamentos, para escrever sobre o seu dia, para conversar consigo mesmo no espelho, para passear em algum momento da semana, você vai ter que arranjar tempo para se tratar. Que seja na depressão, que seja um burnout, que seja em qualquer situação. Um freio vai ser necessário. Tem gente que só para com freio, né? É É, tão acelerado que só para com freio. Então, isso aqui é sério, gente. Olha só o que a Isabela Camargo, né? Ela era jornalista da Globo, ela foi demitida ao vivo, ela teve uma crise, né, emocional, e ela foi demitida ao vivo. Ela foi jornalista por anos na SBT, e, cara, olha só o que os especialistas estão falando sobre saúde emocional. Você vê Tiago Brunet falando coisas sobre saúde emocional, você vê vários especialistas falando sobre saúde emocional. E a gente ainda acha que isso é bobeira. Então, isso é coisa séria. É só muito sobre sério. isso que eu quero falar. É É muito só sobre sério isso que eu quero mesmo. falar. É muito sério, tá? Muito sério. Então, um bom dia para você. Tenha um ótimo dia. Fique com Deus, gente. Até mais. Também. Bom trabalho.